A paz do Senhor, mais uma terça-feira, nós estamos aqui para fazer uma breve meditação na Palavra de Deus. Se você tem algum problema familiar, algum problema de enfermidade, seja de que causa for, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo e depois nós faremos a meditação. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela vida, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado neste dia e tem preparado para as nossas vidas. Eu quero, meu Pai, colocar a vida daqueles que estão ao lado desta tela, que, Senhor, se há enfermidade, seja curada, se há, Senhor, algum problema familiar, que o Senhor derrame da tua paz, do teu consolo, que o Senhor esteja tocando na vida dessas pessoas e na família. E Pai, se há algum problema no trabalho, eu peço, Senhor, entra com a tua providência. Tu sabes, Senhor, e nos conhece por inteiro, por isso, meu Pai, tu sabes o que essas pessoas precisam. Então, Pai, eu quero pedir que o teu Espírito Santo nesta manhã venha agir na vida deles, venha agir na casa deles, venha agir na vida deles, no ministério, nas finanças, Senhor. Vai tocando, meu Pai, nesta manhã e toca no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Pai, e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. No nome santo de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Tome a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, e diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esses dias eu estava lendo uma matéria na revista Super Interessante, e aonde dizia que os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia e da Virgínia, eles estavam estudando uma planta ou várias plantas parasitas. E eles concluíram nesse estudo deles que a planta parasita, ela não rouba apenas nutrientes da outra planta, mas também rouba os genes. E eu achei interessante porque na natureza, parasita é basicamente sinônimo de encosto mortal. E essa relação nunca é boa para o hospedeiro, aquela planta que hospeda a planta parasita. Porque essa planta hospedeira, ela acaba perdendo elementos vitais para a vida dela, como nutrientes e água. Ao mesmo tempo, não é do interesse da planta parasita que seu hospedeiro morra logo de cara, porque isso seria praticamente suicídio. E geralmente essas relações parasitárias, elas levam a mortes lentas e graduais, gerando um incômodo que ao longo do prazo acaba sendo fatal. Então as parasitas do mundo vegetal, elas não são todas iguais. Algumas delas, como a erva passarinho, elas são como pessoas preguiçosas. Já viu a pessoa preguiçosa? Ela até sabe se virar sozinha e realizar a fotossíntese. No entanto, a energia que ela consegue gerar não é suficiente. Então ela acaba parasitando outras plantas para complementar sua nutrição. Já as parasitas obrigatórias, como o cipó-chumbo, eles perderam totalmente a habilidade de produzir o próprio alimento com a fotossíntese. E tanto que não possuem nem folhas verdes. E para sobreviver, elas necessitam roubar nutrientes e água de outras plantas. Ou seja, ela tem que roubar tudo, né? Ela não produz seu próprio alimento. E isso me fez pensar que muitas vezes nós nos sentimos cansadas ou cansados. E pode ser que você hoje esteja se sentindo assim, cansado, porque nós temos as pressões cotidianas. E eu comecei a comparar isso com essas plantas parasitárias, porque às vezes existem coisas no nosso dia a dia que sugam a nossa energia, assim como essas plantas parasitárias. E as pressões do cotidiano, no trânsito, no trabalho, no estudo, na família, na igreja
inúmeros compromissos, cobranças, prazos, horários, seja o que for. Parece que toda essa correria diária, ela passa a sobrecarregar a nossa vida, sugando o nosso ânimo a cada dia. E é isso que eu quero te perguntar nessa manhã. Você está se sentindo dessa forma? Como a planta hospedeira, aquela onde tem um parasita, uma planta parasitária, que está sugando os nutrientes, sugando a energia? Às vezes a gente realmente nos sentimos assim, nos leva ao cansaço físico, emocional e espiritual. E o cansaço espiritual, ele é a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. E é aquele tipo de cansaço que parece inesgotável, que tem suas raízes fincadas no excesso de batalhas espirituais. E nas lutas demasiadamente longas, onde a vitória parece não chegar, parece uma vitória remota. E quando parece que estamos perto de alcançar essa vitória, ela volta a se afastar. Então é quando nós sentimos que não adianta mais lutar. E o desejo é de entregar os pontos, desistir da batalha, abandonar tudo e às vezes até mesmo fugir para um lugar distante, recomeçando tudo do zero. O cansaço espiritual, ele tem uma causa conhecida por aquele que o experimenta. Você sabe por que você está passando por esse cansaço. Às vezes é um relacionamento turbulento, às vezes são brigas constantes, discussões, separações, reconciliações numa roda viva sem fim. É aquele vai e volta, sabe? Pode ser uma luta por um filho que escolheu viver longe dos caminhos de Deus, ou esse filho está, de repente, nas drogas, no vício, né? Pode ser um ministério onde os frutos eles não aparecem, parece que eles não brotam. E na Bíblia há relatos de homens que experimentaram esse cansaço espiritual. Se nós olharmos para a vida de Moisés, de Davi, de João Batista, nós vamos ver muitas pessoas que experimentaram esse tipo de cansaço. Mas certamente nenhum chegou ao nível do cansaço de Elias, do profeta Elias. Lá no livro de 1 Reis, nós temos o relato do processo que levou o servo de Deus, Elias, à exaustão espiritual. E Elias, que anunciou um dos mais cruéis períodos de seca, ao se opor ao rei Acabe, foi obrigado a fugir, passando a viver sem destino certo. Sofreu com a escassez, recebeu a provisão sobrenatural de Deus. Ele foi alimentado por corvo, ele foi acolhido por uma viúva, e ali ele experimentou milagres incríveis. Ele experimentou um milagre de morte, milagre de ressurreição. Ele assim, viveu numa montanha-russa emocional que sugou todas as energias dele. E após tudo isso, ele ainda volta a enfrentar a fúria do rei Acabe. Ele enfrentou os 450 profetas de Baal. E pela oração deste profeta, Deus fez descer fogo dos céus. Ele orou, depois choveu, e aí encerrou um período de seca de 3 anos. E finalmente, parecia que as lutas de Elias tinham chegado ao fim. Ele havia presenciado milagres, ele havia presenciado o poder de Deus, e talvez ele tenha pensado que finalmente ele poderia descansar. Parecia a realização final de toda uma trajetória de fé. Mas aí entra quem? Jezabel. Jezabel ficou furiosa quando ela ficou sabendo o que aconteceu com os profetas de Baal. E aí ela buscou matar Elias, ela queria tirar a vida de Elias.
Então Elias teve que fugir, sem destino certo. E foi neste momento em que ele sentia que nada estava dando certo, em que a sua luta parecia vã, as suas esperanças estavam absolutamente frustradas. Foi nesse momento que o profeta pediu a morte. Olha a que ponto chega o homem quando ele tem as suas forças sugadas, quando ele sente o cansaço espiritual, ele pede a morte. Talvez você esteja vivendo isso hoje, como Elias estava vivendo naquele período. O medo, a frustração, a angústia, a depressão. Talvez você esteja vivendo um misto de sentimentos aonde você quer pedir até a morte. E tem pessoas que dizem que o verdadeiro cristão não desanima, que não entra em depressão, que nunca cede, que nunca deseja desistir da vida. Mas se essas pessoas conhecerem esse texto, conhecer um pouco desse profeta, eles vão ter olhos mais misericordiosos, mais compreensíveis. Por quê? Porque a depressão, ela pode sim vir, ela pode sim se instalar. O cansaço espiritual pode trazer a uma depressão. E se você está experimentando esse mesmo sentimento que assolou o profeta, está sofrendo esgotamento ou cansaço espiritual, eu quero te falar nessa manhã que há esperança para você, assim como houve para Elias. Elias se sentiu tão frustrado, Elias se sentiu tão amedrontado, mas ele não estava sozinho. A Bíblia diz que Elias estava tão terrivelmente esgotado que ele não encontrou forças para mais nada, a não ser se largar debaixo de um arbusto, remoendo a sua dor e chamando a morte. O cansaço espiritual normalmente traz consigo cansaço físico, e foi por esta causa que deste cansaço, deste tipo de cansaço, que o profeta adormeceu. Mas o Senhor, ele não esqueceu de Elias, ele não esqueceu do seu servo. Deus enviou um anjo que lhe despertou e ofereceu pão e água que restauraram todas as suas forças físicas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje, justamente por conta do agir de um anjo de Deus na sua vida. Talvez o Senhor colocou esse vídeo para que você visse que há esperança para você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque Deus está falando com você. E assim como aconteceu com o pão e a água trazidos para Elias, o Senhor traz nesta manhã este pão e esta água, que é a palavra dele sobre a tua vida. O Senhor Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra, é Ele que está trazendo sobre você o alimento. O Senhor está te alimentando através desta palavra. E o irônico nesta história de Elias é que o homem que pediu para morrer, ele nunca experimentou a morte. Olha que lindo, que bênção, que glorioso ter este Deus como nosso Deus. Elias não precisou nem experimentar a morte, porque ele tinha a Deus. Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Então aquilo que parecia ser o fim na vida de Elias tornou-se o ponto de virada para coisas muito mais espetaculares na vida dele. Certamente Deus também tem coisas espetaculares para a sua vida, assim como Deus tinha para Elias. Porque aquele momento de perseguição, aquele momento onde Jezabel jurou morte a Elias, não foi o momento final da vida dele. Elias ainda foi um instrumento nas mãos de Deus. E Deus, ele surpreendeu Elias. E assim como Deus surpreendeu Elias, assim como Deus alimentou Elias, assim como Deus deu pão
para Elias, o Senhor quer te dar o pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra viva, aquela palavra que alimenta, aquela palavra que traz vida à nossa alma. E é isso que o Senhor quer fazer nesta manhã com você, te surpreender. Ele está te esperando para ter um encontro com você, assim como ele teve com Elias. E ele diz, venha a mim. Venha a mim, você que está cansado. Venha a mim, você que está sobrecarregado, e eu darei descanso a você. É isso que o Senhor está dizendo nesta manhã, através deste versículo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você tem vivido assim, meu querido, minha querida, há muito tempo, repetindo dia após dia todas as tarefas que você precisa exercer, sem ao menos separar um tempo para descansar no Senhor. Lembre-se que o cansaço, ele rouba a sua disposição e a possibilidade de desfrutar do bem desta vida. Não é a vontade de Deus que você viva subjugado e com tão pesado fardo. Não foi em vão que o próprio Deus instituiu o dia de descanso, dando Ele mesmo o exemplo para nós após a criação. Ele também quer te dar descanso, Ele quer que você descanse. Então, nesta manhã eu te convido, marque um encontro com Jesus Cristo ainda hoje, só você e Ele. Ele tem descanso, Ele tem alívio para o seu coração e a sua mente. Ele tem alívio para a sua mente, aquele alívio que você necessita. Descanse em Deus e receba alívio. Busque na palavra, vá até Cristo em oração, partilhe com Ele o seu fardo. Peça a Ele que renove as suas forças neste dia. Não se aflija pensando que você está sozinho, porque Ele envia o anjo, Ele envia o socorro, Ele te ajuda sempre, sempre, assim como Ele ajudou Elias e enviou o anjo. Deus sabe o que é necessário para que você recupere as suas forças, assim como Deus sabia o que era necessário para a vida de Elias. Use essa rotina que você tem a seu favor, ouça louvores, ore interiormente. Se você não pode orar em voz alta, ore lá no seu coração a Deus, ore interiormente mesmo, incessantemente, tire um tempo para meditar na palavra de Deus, separe um dia da semana, um tempo só para você e para Deus. Não precisa ser muito, mas um dia que você separe para falar com Deus por semana já ajuda. E você vai ver que logo você está adquirindo o hábito de falar com aquele Deus que fala: venha a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a você. Exponha todas as suas dificuldades, tudo que você enfrentou durante a semana, e entregue tudo que você está vivendo na mão desse Deus. Ele está dizendo para você nessa manhã: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Que essa palavra sirva de alimento para você. Assim como Elias foi alimentado, assim como Elias recobrou as forças, que você recobre as suas forças nessa manhã. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração. Fale ao Senhor: Senhor Deus, nós temos nos sentido tão cansados das muitas atividades, dos problemas, dos compromissos que nós temos tido. Por isso, Senhor, nós estamos vindo aqui, até o Senhor, Pai, humildemente, pedir que o Senhor nos dê paz, nos dê descanso. Nós sabemos que só em Ti, Senhor, nós podemos alcançar o alívio de toda sobrecarga, de toda aflição que nós temos vivido.
Ajuda-nos, Senhor, a incluir o Senhor no nosso dia a dia, a viver alegremente, sendo grato pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sendo gratos porque o Senhor tem andado conosco. Obrigado por tornar o meu fardo leve nesse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala e através desta palavra eu entendo, Senhor, que eu posso ter descanso. Meu Pai, toca na vida deste que está aflito, toca na vida deste, Senhor, que está sobrecarregado e alivia, Senhor, o fardo. Fala mais ainda, Senhor, através da tua palavra, através dos teus servos. Levanta, Senhor, anjos para estar ministrando dia a dia na vida daqueles que estão se sentindo cansados. Senhor, que esta pessoa que está pedindo até a morte nesse dia, ela possa, Senhor, se entregar totalmente ao Senhor. Cuida de cada um deles, cuida das nossas vidas, Senhor, e que não falte o teu Espírito, Senhor, a ação do teu Espírito sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Que essa palavra sirva de alimento para você e lembre-se, você tem um Deus que está dizendo para você a todo instante: vem a mim. Venha a mim se você está cansado e sobrecarregado e eu te darei alívio. Que esta palavra sirva realmente de alimento para você nesse dia e não deixe de buscar a palavra de Deus, porque ela é alimento para a sua alma. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma ótima semana e a semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos novamente juntos.